Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Raifran Batista, pastor titular da Assembleia de Deus em Santa Inês, Maranhão. Igreja filiada à SEADEMA e à CGADB. Na reflexão diária da nossa Escola Bíblica Dominical desta quarta-feira, o texto bíblico referenciado está em Filipenses, capítulo 2 e o versículo de número 6. Que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. O texto em apreço fala do Verbo existindo gloriosamente em forma de Deus. A lição de número 1 do segundo trimestre de 2025 traz o tema O Verbo que se tornou em carne. Que verbo é esse? No entendimento dos filósofos gregos, o verbo é uma ideia, mas na revelação bíblica, nas palavras do evangelista João, o verbo é uma pessoa divina, é o Logos, é a palavra, é Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No mesmo capítulo 1 de João, e versículo 14, a revelação se completa. E o Logos se fez carne, e a palavra e o Verbo e Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A revelação bíblica sobre o Verbo divino nos ensina que, antes de encarnar-se, Jesus já existia em forma de Deus. O Verbo já existia em forma de Deus. É por isso que Paulo diz aos Filipenses: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. E Paulo continua: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto bíblico é um dos mais ricos quanto à cristologia, mas ele deixa também claro, além de dar uma noção geral da pré-existência do Verbo, fala nitidamente da maneira como isso ocorreu
e, principalmente, fala da atitude de Jesus, que, existindo eternamente na forma de Deus, não teve isso como usurpação, nem considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, mas deixou a sua glória, não a sua divindade. Deixou a sua posição no céu, não os seus atributos, mas humilhou-se, vindo à terra, nascendo entre os seres humanos, para cumprir o propósito do Pai. Assim sendo, a nossa lição desta semana começa a descortinar uma extraordinária revelação do Verbo que se fez carne. Ele é Jesus. Não apenas uma ideia como pensavam os gregos, mas uma pessoa divina que assumiu a natureza humana e viveu nesta terra para cumprir os desígnios propostos pela Trindade Santa desde a eternidade. Assim sendo, querido professor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aproveitemos todo o conteúdo desta lição para compreendermos melhor a natureza divina do Verbo que se fez carne. Amém.